Boa noite, meu nome é Renata Moreira. Nas redes sociais eu me apresento como Renata Uana, ok? Que eu uso o sobrenome do meu marido. E são 23h55 e deve ter uns 10, 15 minutos que eu terminei de ler o livro A Lua e o Girassol. A Lua e o Girassol. É de Marina Miranda Fiuza, pela editora Primavera Editorial. E um dia, Mães em Luto, outro dia, Mães em Luz. O batom é maquiagem. O batom é maquiagem para maquiar, para disfarçar a palidez dos meus lábios. Já que tremor de mão vocês não vão ver, nem batimento cardíaco vocês vão perceber. Um livro que eu li em pouquíssimas horas. Esse livro eu adquiri ontem, certo? Hoje é ainda dia 8 de maio. Então, em comemoração ao meu aniversário, que foi dia 5, eu comprei algumas coisas e comprei esse livro, que me deparei com ele de uma forma bem interessante, devido à minha compulsão por livros. Eu deixei de... eu silenciei algumas páginas de livrarias, né? E a Harabooks foi uma delas. Foi pela Harabooks que eu comprei. E anteontem na busca pelo meu livro, pelo que eu queria de aniversário, eu fui procurar um livro, né? Sem nenhum título. Sou uma leitora compulsiva, por isso de deixar de seguir, de silenciar algumas páginas. Por que eu estou explicando isso? Mas a minha filha Ellen Yasmin, ela faleceu com 17 anos, 8 meses e 28 dias, eu acho, 29 dias, poucos dias. Ela faleceu no dia 15 de dezembro de 2020. E ainda vai fazer 5 meses de uma situação totalmente abrupta, né, na vida de qualquer mãe. Já falei sobre isso. Mas hoje eu vim falar sobre o livro. Porque o livro... eu tentei começar a ler, eu recebi ontem, tentei começar a ler hoje no dentista, que também tem a ver um pouco com o que eu consegui entender aqui dentro desse livro, com um dente quebrado. E fui tentar ler, mas as lágrimas rolavam muito lá no consultório. Cheguei em casa, repousei o dia todo que precisava repousar e comecei a ler agora à noite. Eu acho que eu li o livro em torno de 3 horas e meia, 4 horas para a conclusão do livro, ok? Então, a parte técnica do livro é o seguinte: a diagramação dele é muito boa, é confortável. Ele é quase do tamanho convencional A5, para quem entende de diagramação de livro vai entender. Ele é capa dura, certo? Eu estou colando aqui porque muitas coisas eu podia esquecer. O corpo dele é formado por fonte tradicional e confortável, o tamanho da letra. A folha dele é essa folha pólen, que é a famosa folha amarela, que é confortável à vista do leitor também, certo? Então, da parte técnica, eu já falei tudo que eu pretendia falar. É um livro muito confortável. E apesar de ser uma leitura que teoricamente é uma leitura seria uma leitura pesada, a forma com a qual o tema é abordado no livro, ele é bem fluido, ele é orgânico, ele é natural, porque ele retrata o luto de 7 mães, de filhos de idades diversas, né, de recém-nascida, 25 anos, em situações aleatórias, e aleatórias que eu estou dizendo assim, em situações que muitas vezes não se encaixavam nem mesmo com a minha história, mas no momento que você é uma mãe enlutada, você se encaixa com a história de qualquer mãe enlutada, porque o livro ele fala a esse respeito. Se tem uma situação que eu estou olhando aqui o livro, se tem uma situação que uma pessoa pode compreender a outra, é uma mãe enlutada compreender uma outra mãe enlutada.
entendeu? E é muito interessante lê-lo. Eu fiz várias anotações, eu fiz vários grifos. Eu ainda não coloquei post-it bonitinho, porque eu fui rasgando papel e marcando o que eu achava de mais interessante para evitar que eu perdesse a cadência da leitura, certo? E o livro, ele retrata situações muito interessantes. Vamos lá para a história do dente, né? O meu dente quebrou, não sei porquê, e eu vinha padecendo de enxaqueca e o dente doendo, e até que nos últimos 2 ou 3 dias a dor ficou insuportável, e ontem e hoje foi terrível. E eu tive que ir ao médico, tive que ir ao dentista, né, de urgência. E no livro retrata uma das mães que, devido à tensão mandibular que ela exercia na mandíbula, ela quebrou o dente de precisar de fazer implante. Ela quebrou no decorrer de um processo de luto. Acho que de 1 ano ela quebrou 8 dentes. Então, meio que responde o que aconteceu comigo. O livro é dividido em 2 partes. Ele tem a parte da lua, que são os relatos da perda, o relato da dor, o relato do desenlace, o relato do desapego necessário e impossível que nós temos que ter com nossos filhos que partem. E a segunda parte, o nome é Girassol, né? Que é Meu Filho Vive em Mim, né? A parte de lua, ela fala mesmo em Meu Filho Morreu. Porque geralmente as pessoas tentam usar sinônimos, tentam usar eufemismos para descrever uma palavra tão forte, real e inevitável na vida, que é a morte, a sua finitude. Então a gente fala, fulana viajou, fulana fez a passagem, fulana se despediu, quando na realidade morte não atrai morte, até mesmo porque o que atrai morte é a vida, porque o curso da vida é a morte. O livro fala de uma parte bem interessante, que se você perde um marido, você é viúva, se você perde os pais, você é órfão. Agora, quando você perde um filho, quem é você? Você é mãe. Mas como assim? Eu ainda me deparo com algumas situações onde me perguntam assim: você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Só que 3 estão aqui. E uma só vive nas minhas lembranças e no meu coração. Como é que eu vou explicar isso sem causar clichês que as pessoas usam, de Deus sabe o que faz, foi o melhor, tinha que ser assim, que a gente mesmo se esconde atrás desses clichês, quando na verdade o melhor seria que ela estivesse aqui, que nada tivesse sido assim, que não existisse doença, que não existisse morte, mas existe. Ou se deparar com a expressão de surpresa das pessoas em verem que você falou que seu filho morreu de forma tão natural, quando na verdade ninguém sabe o que está acontecendo por dentro. Uma queda livre, um caldo em cima de caldo, um tombo, não dá para descrever. Se você está por fora falando de forma chorosa, você pode ser interpretada como vitimista ou está fazendo mimimi, né? Que você tem que se refazer, você tem que se levantar, você tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Ou se você está com um batom que está simplesmente disfarçando uma reação física do seu corpo normal, tentando sorrir, tentando interagir, também é julgado. Nossa, mas já está assim. Nossa, sei lá, está querendo aparecer. Enfim, a gente também se depara com situações bem interessantes de que as pessoas evitam a gente como mãe,
isso acontece. Eu tive pessoas que simplesmente evitaram de conversar comigo, de falar comigo. Eu fiz algumas anotações aqui no livro. Eu achei bem interessante uma parte que diz assim: naquele momento, assim, a pessoa pôde sucumbir. Ela teve uma filha, né, com uma doença rara, e a doença foi desgastando durante muitos anos, 3 anos, eu acho. E ela teve como sucumbir ao esgotamento emocional que vinha armazenando dentro de si a duras penas durante aqueles anos. A minha filha, ela tinha uma doença rara, né? E eu hoje me pego lendo laudos, vendo vídeos sobre, e algumas situações onde eu deixo a emoção fluir, aonde eu me torno vulnerável, aparentemente vulnerável. Eu deixo transparecer a vulnerabilidade que já existia, mas que eu não podia transparecer porque eu precisava dar força a ela. E essa vulnerabilidade, ela se materializou, né, no excesso de tensão descarregada na minha mandíbula, no dente quebrado, que vai precisar ser feita uma extração. E o corpo, ele vai manifestando várias situações. Gente, eu fiz muitas marcações. Esse livro, ele precisa ser lido pelas mães que perderam filho. Por que eu estou falando mães que perderam filho? Porque dificilmente, até no início do livro a autora trata sobre isso, dificilmente alguém vai chegar a uma leitura com esse tema simplesmente por diversão, simplesmente porque quer chegar, quer ler e tudo. Seria interessante, mas para uma mãe é muito difícil quando você, por mais que você seja espiritualizada, por mais que você, como é que se diz, consiga discorrer a respeito do tema morte, como eu mesmo faço. É complicado você comprar um livro na possibilidade de uma coisa que teoricamente seria antinatural, que seria a mãe perder um filho. A gente vive na ilusão, nós vivemos na ilusão de que existe uma ordem natural das coisas onde pais devem enterrar os filhos. E quando na realidade, eu já disse isso algumas vezes, a ordem natural das coisas é a ordem com a qual as coisas se apresentam. A gente é que fica inventando várias coisas. Então a gente tem que retomar a vida, né? A gente precisa esconder algumas situações. Não adianta você ficar o tempo todinho falando do seu sentimento interno. Gente, eu chorei tanto em algumas partes desse livro que foi um choro catártico mesmo. Eu coloquei para fora, eu consegui limpar um pouco mais a alma do que eu precisava. Aqui fala dos desejos de lembrança, porque tem uma mãe aqui que perdeu uma filha no mesmo ano que eu nasci, 79, e na forma com a qual naquele tempo era pensado e tudo, para tentar abreviar o sofrimento dela, liberá-la do luto e tudo, quando a filha dela viveu 2 ou 3 dias, e não foi a primeira perda dela, que ela tinha perdido uma gestação, e essa era uma filha que nasceu e viveu 2 ou 3 dias, e ao chegar em casa, ela foi tentar procurar pelo menos o quartinho do bebê, porque naquele tempo não tinha o contato da mãe ter o bebê e botar logo no colo e tudo, então ela não teve contato com a filha. E ao chegar em casa, o quartinho já não existia mais. E ela guardou durante muito tempo uma fralda que por acaso veio, uma fralda descartável, que veio usada da UTI. Ela guardou durante muito tempo como a única manifestação física da lembrança da sua filha. Então, é interessante, sim, ter algo que nos remeta àquele filho que partiu. Eu fiz o escapulário com a foto de Yasmin, né? Então, assim, o desejo da lembrança acessível busca manifestação em diversos planos. Dá-se o nome do filho ao novo empreendimento, muda-se a trajetória profissional, porque a gente precisa ressignificar a vida para continuar vivendo. Grava-se na pele a memória que não deseja esquecer, sejam nomes, símbolos, declarações tatuados de amor no corpo e na alma. Eu tatuei no corpo
na alma, no coração, no espírito, aonde eu pude fazer. Aqui também trata da situação difícil que é uma mãe se deparar com um atestado de óbito do filho e com os trâmites legais necessários para a expedição desse documento, desse triste documento que atesta ali que o CPF do seu filho foi cancelado, que fisicamente, em questão burocrática, ele não está mais aqui. Realmente é uma concretização de um fato que até então só estava dentro de você. Eu não tive que passar por isso, abro aqui um parênteses, porque quem passou por essa situação foi o pai da minha filha, né, que é o pai das minhas 2 filhas mais velhas. Imagino a dor que foi para ele, porque ao receber uma cópia, eu imediatamente guardei e só tirei da gaveta numa situação que eu tive que resolver uma questão burocrática e aquilo me desgastou demais, e recentemente, ajeitando documentos, eu coloquei dentro de um envelope pardo para que eu não tenha contato quando eu for manusear a documentação dentro de casa com esse documento que atesta fisicamente Ellen Yasmin faleceu no dia 15 de dezembro de 2020. Eu não quero ter esse contato. Eu já tenho esse contato dentro de mim diariamente. Entendeu? A gente tem que conciliar as lembranças. Eu estou passando aqui porque assim, não adianta também eu ler o livro todo, né? Eu já estou falando até demais. E a gente, no momento do luto, a gente tem uma estrada bifurcada. E a gente tem 2 caminhos. Ou a gente continua no luto eterno, sei lá por quanto tempo, ou a gente tenta sair dele, mesmo que seja uma encenação. Também porque quando você tem outros filhos, você precisa dar continuidade à vida. É necessário dar continuidade à vida por causa dos meus filhos, por causa do meu marido, por causa de mim. Então, a vontade que eu tinha era de que existisse um batom que eu pudesse passar na vida para disfarçar não só o lábio branco, mas a situação que eu estou vivenciando e muitas mães vivenciaram e colocaram aqui nesse livro de forma tão orgânica, de forma tão natural, de forma tão necessária para leitura, certo? Então é isso. O vídeo já está com 17 minutos. Me emocionei. Falei algumas situações aqui em relação à vivência. E a verdade é que só uma mãe em luto pode entender outra mãe em luto. Não sei se vai dar tempo, só para ter uma ideia, eu tenho transtorno de ansiedade que foi diagnosticado, voltou a ter, né, em julho do ano passado, e o meu psiquiatra ele tentava evitar um determinado tipo de medicamento. E no momento que eu voltei para ele nesses dias e falei com ele, aconteceu isso, né? Esses dias não. Quando eu voltei para ele, eu não consigo. Ele simplesmente nem questionou. Ele me receitou, porque eu precisava daquelas gotinhas para conseguir manter pelo menos o meu sono em dia. Então eu recomendo esse livro aqui, certo? A Lua e o Girassol, para todas as mães que tiveram interrompida nesse plano a sua trajetória com seu filho, mas na realidade, na nossa psique, no nosso emocional, nas nossas lembranças, eles nunca deixarão de existir. Sou grata a Marina Miranda Fiuza, que escreveu o livro, a Primavera Editorial por ter lançado, a Harabooks por ter me proporcionado a compra desse livro e a entrega em domicílio, e simplesmente eu precisava falar a respeito dessa leitura tão edificante. Prestes, já deve ter passado de meia-noite, já estamos no dia 9 de maio, no Dia das Mães de 2021, e
Feliz Dia das Mães, as mães enlutadas também. Nós existimos. Nós não superamos, apenas aprendemos a conviver com aquilo. Obrigado e até mais.